Bom dia, que a paz de Cristo esteja em teu coração. Querido, mais uma manhã tão gloriosa e tão abençoada. Queremos mais uma vez entrar até a sua casa e compartilhar com você uma palavra da parte de Deus. Querido, como sempre, nós pedimos que você esteja nos ajudando a divulgar este canal, com o maior número de pessoas que você puder. Porque o nosso intuito aqui, como sempre dizemos, é falar do amor de Deus, pregar a palavra do Senhor para pessoas que às vezes estão aí completamente desorientados e precisam de algo da parte de Deus. O nosso propósito é exatamente esse. Eu quero convidar você que está entrando pela primeira vez no canal, que você esteja se inscrevendo no canal. Você vai estar aí acionando aí o sininho para que todo o conteúdo do canal possa estar chegando até você. Você vai deixar o seu joinha e vai estar compartilhando com mais um. Eu quero mais uma vez agradecer a você por estar comigo mais uma vez essa manhã. E eu quero ministrar sobre a tua vida algo maravilhoso da parte de Deus, que é a sua palavra, a palavra de Deus. Querido, e o tema dessa manhã é um tema muito forte e bem propício, para todos nós que aqui estamos. E eu já quero fazer uma pergunta, já de imediato, que é o tema dessa mensagem. Qual vence ou quem vence? O espírito ou a carne? Quem você acha que tem o poder de vencer as coisas? Se é a carne ou se é o espírito? Já de uma forma imediata eu já vou responder para você. Na verdade, o que vai vencer é aquele que você alimentar. Quem você tem alimentado? Você tem alimentado o teu espírito ou você tem alimentado a sua carne? Baseado nesse tema tão interessante e tão importante, eu quero deixar um texto da palavra de Deus para você. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta e peço que você também esteja aí pesquisando na sua Bíblia, que é a palavra de Deus. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, e verso de número 41, que diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Queridos, baseado nesse tema e diante desse texto, é um texto muito conhecido, onde Jesus ele vai para Getsêmani, e chama com ele os seus discípulos para que pudesse estar junto com ele e pudesse vigiar com ele e orar com ele. Mas você vai ver que no decorrer da trajetória ali, Jesus ele segue o seu propósito de oração, de busca em relação àquilo que ele iria passar. E chega um texto muito interessante que Jesus pede até ao Pai que, se fosse possível, passasse dele aquele cálice, aquele momento de angústia, mas que cumprisse a palavra de Deus. Mas Jesus, voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo e disse então a Pedro, assim, olha o que ele diz a Pedro: assim, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Isso aqui é muito interessante, querido, que quando Jesus ele fala isso, ele está mostrando os dois lados da moeda, que é muito importante nós estarmos atentos àquilo que vai sobrevir, sobre a nossa vida. E ele deixa bem claro aqui o seguinte: o espírito está sempre pronto e a carne vai ser fraca. Claro que tem muitas pessoas que tomam esse versículo de uma forma isolada para justificar os seus erros em relação ao teu pecado, em relação à tua contradição à palavra de Deus, tento justificar dizendo que a carne é fraca, Mas quando o escritor ele escreveu isso, ele não dá nenhuma vazão aqui para que nós venhamos pecar o que nós temos direito de pecar. Pelo contrário, ele está dizendo da seguinte forma: olha, todas e qualquer decisões que vocês forem tomar, procura tomar em espírito, porque o espírito ele está forte, ele vai te conduzir a algo, ao caminho de perfeição. Mas se você tomar uma decisão carnalmente, você vai cair em contradição à palavra de Deus. Querido, o que eu estou querendo dizer nessa manhã? Uma palavra muito forte,
mas uma palavra que vai edificar a sua vida. Eu não sei qual tem sido a sua trajetória, não é, em relação ao Evangelho, qual tem sido a sua trajetória em questão, a sua postura, a sua posição diante de Deus. Mas às vezes você tem sido aprisionado, não é? Pela uma vida completamente contraditória. Uma vida de masturbação, uma vida, não é, vergonhosa diante de Deus, uma vida de prostituição virtual. Querido, isso aqui é muito forte que eu estou falando para você, porque eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Porque na verdade muitas pessoas hoje estão envolvidas num mundo virtual, onde ele tem uma facilidade extraordinária de se prostituir. Quantas pessoas que estão vivendo uma vida desonrosa assim, estão levando o teu casamento à ruína, à destruição, a família estão perdida, porque estão enchendo a sua mente de coisas ruins, enchendo a tua mente de coisas negativas. Então eu quero dizer para você algo aqui interessante. Você está vivendo uma vida dessa forma, querido? O Senhor está dizendo para mim e para você nessa manhã: vigiai e orai, porque o Espírito vai estar pronto a todo momento que você precisar, mas a tua carne é fraca, e se você estiver alimentando ela, você vai cair em contradição aos princípios de Deus. Se você está vivendo uma vida assim, começa, não é, a se preocupar, porque como o Senhor disse para os seus discípulos que a tentação viria, que os problemas viriam, que eles precisariam estar atentos em relação à vigilância e à oração, é para que você entenda isso. Qual tem sido a tua postura? O que você tem feito? Qual tem sido, não é, as oportunidades que você tem aí no meio virtual? O que você tem utilizado disso para o crescimento, não é, da sua vida espiritual? Tem muitas pessoas hoje que estão aí dentro das igrejas, vivendo uma vida desonrosa diante de Deus. Uma vida completamente contraditória aos princípios de Deus. Estão vivendo uma vida que não agrada aos olhos do Senhor. Isso em todos os sentidos. E no sentido conjugal, muito pior. Porque estão vivendo uma vida completamente de prostituição. Estão vivendo uma vida completamente ao contrário daquilo que Deus planejou. Uma vida de adultério. Uma vida de fornicação dentro das igrejas. Algo que nós temos que nos preocupar, querido, porque o mesmo Deus que agia no passado, ele age hoje. E as pessoas perderam, não é, a noção do perigo. Porque a Bíblia fala claramente que os olhos de Deus são como chama de fogo, está olhando para nós, nada pode ficar oculto aos olhos de Deus. Então eu preciso trazer isso, algo revelador da parte de Deus. Não podemos brincar mais, querido. Pregar um evangelho de oba-oba, um evangelho, não é, superficial, onde que tudo é aceito e que tudo pode. Há uma cobrança de Deus. Oh, aleluia! Há uma cobrança da parte de Deus. E eu quero alertar vocês, líderes espirituais, que estão aí passando a mão por cima disso tudo que está acontecendo, fingindo que não está acontecendo nada, que tudo pode, que Deus é amor. Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. A cobrança de Deus virá. E temos que despertarmos do sono, sabe por quê? Porque Deus tem nos levantado como líderes espirituais para alertar as pessoas e não deixá-las confundidas. E muitas das vezes nós estamos sendo ajudadores, não é, do inimigo da nossa alma a trazer confusão à mente dessas pessoas. Então temos que manter a nossa integridade. Porque Jesus falou com os seus discípulos claramente para que eles vigiassem e orassem. Está lá no verso 41 de Mateus 26. Para que não entreis em tentação. O Espírito, querido, sempre estará forte. Sempre estará, não é, na disposição de cada um de nós. Para que nós possamos ter uma vida vitoriosa em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É a palavra de Deus, não é a minha palavra, é a palavra de Deus.
Não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que a palavra diz, é o que a palavra nos revela. É o que a palavra de Deus tem falado fortemente ao nosso coração nos últimos dias. E nós, o que nós temos feito para que tudo isso aconteça, querido? Será que nós temos compactuado com as coisas ruins deste mundo? Porque o mundo, na verdade, as coisas certas se tornaram erradas e as erradas certas. Mas se você for extremamente correto com as suas coisas, as pessoas vão te criticar porque tu és correto. Mas é necessário, querido, que nós, cristãos, servos, líderes espirituais, igreja do Senhor, tomamos uma postura de igreja, uma postura a qual o Senhor tem nos chamado, porque senão, querido, iremos naufragar, será tempo perdido, porque o Senhor deixa bem claro, em Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 16 e diante, ele diz claramente para mim e para você, que nós devemos viver em espírito e não na carne. Olha o que diz o texto, capítulo 5 de Gálatas, verso de número 16. Digo, porém, andai em espírito e não a vez de cumprir a concupiscência da carne. Porque a carne luta contra o espírito contra a carne, e este se opõe um ao outro para que não façais o que queres. Há uma luta constante, querido, entre a carne e o espírito, para que nenhum nem o outro faça o que quer, o espírito puxando para as coisas espirituais e a carne para as coisas carnais. Então eu quero dizer para você que está me ouvindo, cuidado com a sua postura diante do teu namoro. Porque se você tiver um namoro carnal, você vai sofrer consequência todo ele ao longo do tempo e vai ser um relacionamento destruído, um relacionamento falido. Por isso que você precisa entender, comece certo, para que as coisas terminem certo. Não tem como começar errado e terminar certo, querido. Vai ter consequência. Então, creia e acredite nisso, tome posse da bênção de Deus. Olha o que diz mais o texto. Porque, na verdade, o que diz o verso agora de número 18... Mas se sois guiado pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, e as contendas, e os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas e as bebedices e as orgias, coisas semelhantes às tais contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Esses que são guiados pela carne, querido, a Bíblia é bem clara dizer, o próprio Senhor dizendo para mim e para você, não herdarão o reino de Deus. Essas práticas, a qual eu disse, está fora do contexto da salvação. Mas o contexto da salvação está o seguinte, após o verso de número 22 que diz, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longa benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Oh, aleluia! Receba essa palavra nessa manhã, querido, e seja livre de toda condenação do inferno. Seja verdadeiramente um ser ou um ser humano que pertence ao reino de Deus. Abandona toda e qualquer prática do pecado e seja cristão verdadeiro que serve e pratica a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, querido. Mais uma vez eu quero orar com você e quero orar por você. Senhor Deus e Pai, mais uma vez eu quero abençoar esta vida, quero orar por esse irmão, por essa irmã, por essa pessoa, meu Deus, que porventura está em contradição à Tua palavra. Pai, eu quero pedir ao Senhor que a vigilância, a oração esteja perpetuamente sobre a vida dessa pessoa e que ele não venha de forma alguma cair, meu Deus, em condenação, em contradição à Tua palavra, que ele venha a ser fortificado agora, cheio da Tua unção, Pai, e que ele anda em espírito e em verdade, e que de forma alguma venha andar de uma forma carnal. Em o nome de Jesus, amém e amém.
Queridos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê a paz.